Você já se perguntou por que que é tão difícil fazer gestão em empresa familiar? Esse é um problema que assola, né, a maioria das empresas brasileiras, que 90% das empresas brasileiras são familiares. Então aqui a gente já tem um cenário. 90% é familiar, a grande maioria é amadora, logo o empreendedorismo brasileiro tem cara de amador. E isso é um problema não só para o caixa da empresa, isso é um problema nacional, um problema social, um problema econômico. Olha só o quanto a gente poderia ser muito mais próspero, muito mais rico, não só enquanto família, enquanto empresa, mas também enquanto país, se tivesse profissionalização da gestão, se tivesse preparo técnico e profissional. Você já viu que eu cheguei já com os dois pés no peito, né? Porque o tema aqui é importante. Então já se inscreve aqui, ativa notificações, porque aqui eu trago diariamente conteúdos para te ajudar a ter uma empresa com uma gestão mais madura, mais sólida, uma liderança forte, que te ajuda a produzir mais lucratividade e te dá mais liberdade. Então se inscreve, ativa a notificação e vamos lá. Bom, antes de eu entrar nesse assunto, de fato, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Carolina Santos, sou empresária há 30 anos, atuei na indústria, na engenharia e nos serviços, atendendo todos os estados brasileiros. Entre 2016 e 2018, eu liderei o projeto de internacionalização da minha empresa para os Estados Unidos, morei em Nova York por um ano, e ao longo dessa trajetória toda, nós conquistamos o número um absoluto no nosso segmento em toda a América Latina. Viemos de realmente muito pouco, quase nada, para esse lugar que nos orgulha muito. Hoje, atualmente, tem 7 anos que eu dedico a minha experiência, meu conhecimento, para ser mentora e conselheira empresarial. Além disso, eu formo líderes empresariais. Eu falo sobre empresa familiar porque eu vivi a empresa familiar. Eu sei o que ela tem de mais legal, mas eu também sei dos desafios dela. Trabalhei sempre com 5 irmãos, com pai, mãe, cunhados, meu marido, e aí a empresa foi crescendo dentro desse contexto, dentro desse ambiente. Então eu tenho muito para te ajudar, eu tenho muito para agregar no seu negócio, independente do seu nicho, do seu porte. Se você quer realmente melhorar nesse aspecto, você está no lugar certo. E vamos lá, por que que é tão difícil fazer gestão em empresa familiar? Primeiro, porque empresa familiar tem muito mais vínculos emocionais. E aí, que eu tenho visto em muitas empresas familiares de grande porte, que elas cresceram sem essa maturidade nas relações, sem definir alguns papéis e responsabilidades lá no começo. E a coisa foi sendo embarrigada, o tempo foi passando, a empresa de alguma forma foi crescendo financeiramente, foi crescendo em estrutura, mas foi crescendo sem alicerce. E chega uma hora que a casa cai. E aí o que que eu enxerguei? Há um padrão muito forte nessas empresas que têm essa característica de ter crescido, ter estruturado, por fora, mas por dentro está sem estrutura, né? Está sem alicerce, que elas tendem a buscar consultorias, tendem a buscar os melhores profissionais do mercado. Eu sou apoiadora total, eu acho que realmente tem que buscar consultoria, tem que buscar grandes nomes, tem que buscar referências, mas o que que eu observei que acontece em comum com essas empresas que têm essas características? A gestão não funciona, as coisas não acontecem. A boa vontade, o conhecimento ferramental da consultoria, por mais experiente, por mais renomada que seja, acaba não entrando. Porque dentro da empresa familiar é como se fosse uma camada protetora, uma blindagem que chama laços familiares, que são as emoções familiares, as crenças familiares, as proteções familiares, tudo isso está nesse contexto, gente. E dentro desse contexto é muito difícil uma ferramenta cognitiva técnica, por mais bacana que ela seja, por mais renomada que seja a instituição que está fazendo aquela consultoria, aquele projeto, é difícil de entrar. É difícil de entrar porque a família não abre essa caixa preta. E muitas vezes os especialistas têm técnica e ferramental, mas não têm expertise em relações familiares. Eles não entendem a nuance dos irmãos, eles não entendem as nuances do pai com o filho, daquele filho que desgarrou e voltou, daquele filho que não está ali muito ligado no negócio, ele não quer mais estar ali, ou daquele cônjuge que já nem quer mais trabalhar na empresa, ou enfim, daquele cunhado que se encostou na tua empresa e foi ficando, daquele parente que foi ficando por algum motivo que ninguém sabe por quê, mas ele está lá. Então, as relações dentro de uma empresa familiar são diferentes. Ah, Carol, mas não deveria ser. Não deveria, mas são. Então, a gente precisa tratar o fato
E daí ver como é que resolve, mas que o fato é esse, o fato é esse. Quantas vezes eu já vi empresas, o empresário falar assim, mas eu queria demitir o fulano, mas não consigo. O outro lá, o parentezinho tá lá encostado, não entrega nada, não entrega meta, não entrega resultado, não estuda, não se desenvolve, mas tá lá. E por que não tira? Porque eu não consigo. E não consegue por quê? Não tem dinheiro para fazer a rescisão? Não, ele não consegue emocionalmente dar conta daquela rescisão. Por quê? Porque a empresa muitas vezes ela se tornou um cabide de emprego, ela se tornou um porto seguro para toda a família. E esse porto seguro para a família acaba proporcionando alguns benefícios, algumas regalias, que gera uma zona de conforto inconsciente, onde ali está confortável, ali está seguro, ali está protegido, ali tem um dinheirinho todo mês e não precisa fazer muito mais. Então acaba caindo a ambição, acaba mexendo com a comodidade das pessoas, acaba muitas vezes evitando conversas difíceis e conversas difíceis de gestão, eu tô falando. Não é conversas difíceis de família, conversa difícil de gestão. É uma avaliação, é um feedback, é uma cobrança de meta. Muitas vezes você está abrindo mão de fazer isso para preservar a relação, para preservar o churrasquinho do final de semana. E qual que é o ponto aqui? Isso não é saudável nem para a empresa e nem para a família. Eu preciso te trazer essa verdade. Por que não é saudável para a empresa? Porque se a sua empresa vai crescer, eu espero que ela cresça, que ela prospere, inevitavelmente vai chegar um momento que vai acabar os parentes. Você vai ter que trazer gente de fora. E as pessoas que vêm de fora, que, né, entrando ali por processo seletivo, entrando por adequação de cargos, né, por uma série de competências técnicas comportamentais, a hora que ela chega ali, ela vê aquele balaio de gato, aquele monte de gente que não entrega, que é preguiçoso, que chega depois do horário, que não vai trabalhar e não avisa, que não entrega resultado. Ela vê aquela situação, ela faz o quê? Meu Deus. A tendência é, se a pessoa é boa, se esse profissional de mercado é bom, ele vai pular fora. Porque eles já entendem que numa estrutura familiar não tem muito que querer fazer alguma coisa, fica travado. Se a pessoa é meia boca, se ela é bem ruinzinha, se ela é aquela que está buscando realmente algo para se encostar, ela vai amar esse cenário, porque ali ela vai poder se encostar. Então tem muita gente dentro da sua empresa que é encostado porque a estrutura familiar está dizendo para ela, o encosto aqui é bem-vindo. Cuidado com isso. E aí você às vezes está perdendo gente boa, gente capacitada, gente profissional, gente que está ali louco para fazer algum resultado acontecer, e essa pessoa vai embora, a rotatividade vai lá em cima, teu caixa aperta que você está pagando para entrar e para sair gente que é boa, você não consegue parar gente boa na tua empresa, aí você vai buscar entender o porquê, a pessoa não vai falar, mas o porquê aí que é esse que eu estou te falando. A pessoa boa não suporta estar em ambiente como esse. A boa vai embora. Então a tua rotatividade tá ali, ó, gritando, porque a tua estrutura familiar não está profissionalizada, porque você está deixando ficar gente que já era para ter ido embora. Por isso que é tão difícil fazer gestão em empresa familiar, que muitas vezes quem vem de fora não tem força, não tem mecanismos, não tem condições de fazer a gestão funcionar. Até porque quem é da família está dando mau exemplo, porque não cumpre regra, não cumpre procedimento, faz as coisas de qualquer jeito, é mau exemplo, não lidera pelo exemplo, faz tudo errado. Então, como é que vai profissionalizar a gestão de uma empresa assim, nesse cenário? Aí você deve estar se perguntando, tá, Carol, mas por onde eu começo? Se está fazendo sentido para você esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e comenta aqui alguma coisa, pelo amor de Deus, eu quero entender onde é que pegou no seu calo aí, onde é que está apertando para você, tá? Então vamos lá, por onde que eu começo a resolver essa situação? Você começa definindo papéis e responsabilidades. Em empresas familiares é muito comum a gente desenhar o cargo para a pessoa e não para a empresa. Eu preciso aqui de um gestor financeiro, eu vou desenhar o setor financeiro no entorno do meu cônjuge, porque eu acredito que ele vai ser um bom gestor financeiro. Será? Mas ele é de confiança. Será que ele vai fazer uma boa gestão financeira? Eu tenho um cargo aqui de diretor comercial. Eu vou desenhar o cargo de diretor comercial com base nas competências do meu filho, porque meu filho é lindo, meu filho é bom falante, meu filho é sociável.
Será que ele tem competência para diretor comercial? É bem diferente. Então, nas empresas familiares, a tendência é desenhar o cargo para a pessoa que eu tenho mais perto disponível. Cuidado. Isso pode até funcionar no primeiro momento, você deu sorte, bateu ali, encaixou, mas não é uma tendência. Então, desenhe o cargo para a empresa. O que a empresa precisa e aquela pessoa que você tem que se desenvolver para alcançar as competências necessárias daquele cargo, tá? E aí você começa, então, papéis e responsabilidades. Não é o papel da Carol e papel do outro e do outro. É papel do cargo, responsabilidade do cargo. O que é que esse cargo tem que entregar? Começa por aí. E aí você tem que ter conversas maduras com as pessoas. Eu falo muito, gente, não dá para ser criança quando a gente está gerindo e liderando. Tem que ser adulto. Falar que meu filho, meu primo, meu cônjuge, meu marido, meu sobrinho, não importa quem seja, meu cunhado, ó, teu papel é esse, tua responsabilidade é essa. Isso aqui você atende, isso aqui a gente precisa melhorar pelo bem da empresa, porque senão a empresa não sustenta, a empresa não suporta crescimento se a gente não tiver esse nível de entrega. Temos um acordo em você desenvolver, temos o seu compromisso de fazer o que tem que ser feito. Você tem que pegar o ok da pessoa, porque se ela quer uma coisa, se ela não quer, você não consegue forçar ela a querer. A gente pode ensinar muita coisa, mas ensinar a pessoa a querer é difícil, né? Então, tem essa conversa de alinhamento, isso vai trazendo um nível de maturidade maior para a sua gestão, para a tua empresa, e tendo isso, tendo esse nível de conversa, de abertura, você vai se vendo já no papel de autonomia e autoridade para tirar as pessoas que não querem se desenvolver, que não querem o bem da empresa. E isso aqui é muito forte, gente. A pessoa que não quer se desenvolver, ela não quer dar o melhor dela, ela não quer se empenhar, ela não quer abraçar a causa, ela não quer o bem da empresa. Então, por que você está com ela aí dentro? Com alguém que está remando contra, alguém que está fazendo um gol contra em você, por que você está com essa pessoa aí dentro? Ama ela lá na tua família, lá no churrasco do fim de semana, mas não dentro da tua empresa. Dá uma mesada para ela ficar em casa para não atrapalhar e coloca alguém competente no lugar. Esse é o problema das empresas familiares, é querer agradar todo mundo. E aí, pior, se ainda vai ser tratado como aquele que prosperou, que deu certo, e vão jogar na sua cara que ele não está ganhando o quanto merecia. Ah, porque eu estava lá com ele desde o começo, eu merecia ganhar mais dinheiro, eu merecia isso, eu merecia nada, você não entregava nada, só estava lá presente, de corpo presente. Então, esse tipo de pessoa que não agrega para o negócio, que entrega pouco, que não se engaja, que não faz o que tem que ser feito para se desenvolver, são as que mais vão te dar trabalho e vai jogar na sua cara. Então, você está sacrificando o teu negócio, o teu lucro, o teu crescimento por uma pessoa que possivelmente vai jogar na tua cara que você está fazendo tudo errado. E que ela travou a vida dela por causa de você. Cuidado! Cuidado! São 30 anos de experiência e atendendo muita empresa por aí. Eu sei o que eu estou te falando. Cuidado! Não queira ajudar mais do que a pessoa quer ser ajudada, tá? Então, muitas vezes você vai ter que se posicionar e tirar essas pessoas da empresa, sim, com amor e carinho, com maturidade, com profissionalismo, faz o acerto, faz a rescisão, manda para casa e segue a vida, tá? Mas não fica sacrificando o que é seu por alguém que não tá nem aí para aquilo que é seu. Não tá nem aí para você, ela só quer defender o dela. Toma cuidado com isso. Então, esse é um dos fatores que impede com que as empresas familiares consigam fazer gestão. E eu sou defensora da gestão, porque a gestão é o que define o resultado financeiro. Não é a venda, é a gestão. A venda define a tua capacidade de vender. A gestão define indica a tua capacidade de fazer lucro, de fazer resultado. É a gestão que vai dar o resultado para você. Não é só o faturamento, só a venda, mas é a gestão, porque tem gente vendendo e tendo prejuízo. Outra coisa que a gestão vai dar para a sua empresa é a possibilidade de crescimento, é a possibilidade de uma estruturação sólida, é a possibilidade de expansão, e que eu vejo de empresa por aí. Aumentando o faturamento, por fora tá uma fachada linda, maravilhosa, tá todo mundo, né, sorrindo no Instagram, na rede social, tá legal, mas lá na DRE, lá na reunião de diretoria, lá na reunião dos gestores, o pau tá atorando, tá tudo ruim, não tem indicadores batendo. Na verdade, nem monitora indicador, né? Feliz aquele que tem indicador para monitorar, porque a maioria toca na barrigada e o único termômetro de sucesso da empresa é o caixa. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo tão grande, tão grande, tão grande.
Por isso que é tão difícil nas empresas familiares fazer gestão. As pessoas não aceitam ser cobradas, porque é filho, porque é irmão, porque é parente, porque é pai, porque é mãe. As pessoas não aceitam responsabilidades e assumem a bronca, não assumem responsabilidade. As pessoas não entendem quando elas estão atrapalhando e quando elas estão agregando. E você que é dono não está se posicionando nisso. Então, o teu papel é se posicionar. O teu papel é fazer o que tem que ser feito. E aí você faz a tua empresa prosperar e depois dá alegria para eles lá no fim de semana, paga uma viagem para Disney uma vez por ano, paga um carro novo para alguém, mas não deixa ninguém atrapalhar o teu negócio. O teu negócio é teu. Cuida dele, protege ele, faça a gestão de uma forma profissional e madura. Traz quem tem que trazer e tira quem tem que tirar. Exatamente por isso que as empresas familiares são tão difíceis de ter gestão, de implementar gestão de uma forma madura. Mas eu estou aqui para te afirmar mais uma vez: somente com uma gestão você vai ter lucro e você vai conquistar a liberdade. Sem gestão, você vai ficar no sonho, você vai ficar no quem sabe um dia. E possivelmente esse dia nunca vai chegar. Eu te espero no próximo vídeo. Já se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder nadinha.